Você já teve esse sentimento de pensar, independente da área da vida, seja relacionamento, seja profissional, seja família, seja igreja, seja saúde, e você pensar, já fui longe demais para voltar atrás. E aí é aquele momento onde você talvez está cansado, está sofrendo pressões, está talvez até se sentindo isolado, sozinho nesta caminhada. Já passou por isso? O destino parece que está muito longe ainda, mas a origem também já está longe. Então você está naquela sensação, já estou num ponto que estou cansado para continuar, mas voltar atrás também não é mais opção. Você já pensou, talvez, de uma forma mais objetiva e direta, já pensou em desistir? Essa era a tentação dos primeiros leitores do livro de Hebreus. O autor está escrevendo para eles porque eles estavam cogitando retornar ao judaísmo, por acreditar que o judaísmo iria aliviar os sofrimentos deles. Nós somos pecadores, vivemos num mundo manchado pelo pecado, e uma das coisas que nós enfrentamos aqui nesse mundo é sofrimento. São dificuldades, são adversidades. E o autor ele escreve então para encorajar aquela igreja a olhar simplesmente para Jesus. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as adversidades, não olhar por quanto já percorreu, mas olhar para Jesus Cristo. E eles tinham acabado de ouvir no capítulo 10, que nós já vimos, versículo 35, ele diz: não abram mão então da confiança que vocês têm. Essa confiança, no versículo 35, diz o quê? Ela vai ser recompensada. Haverá recompensa. Continue, não pare. Então, persevere. Então, é um chamado poderoso que o autor faz para perseverar na fé. E a pergunta que nós responderemos hoje, o que é fé? O que é fé? O autor ele vai dar início no capítulo 11 agora, sobre ele é o início da última sessão da carta de Hebreus. Nós começamos hoje no capítulo 11, já a etapa final dessa carta, e no capítulo 11 ele não vai dar uma definição de dicionário, o que é fé. Ele vai descrever o que é fé. Quando você tem fé, o que você faz? É isso que o autor vai fazer. Ele vai mostrar essa fé operando, ele vai mostrar essa fé transformando corações, moldando corações, sustentando pessoas nos momentos difíceis. Ele vai mostrar essa fé na prática, então, essa necessidade que eu e você nós temos para viver nos nossos dias com fé. E aí no capítulo 12 ele vai falar depois então sobre perseverança e por fim lá no capítulo 13 ele vai falar sobre esse amor na prática. Ele vai terminar com o tripé da vida cristã, fé, esperança e amor. Então nós veremos hoje como a fé verdadeira ela age. Nós veremos que a fé é indispensável para aquelas pessoas que estão seguindo a Jesus. Veja o que diz Hebreus capítulo 11 do versículo 1 a 3. E depois nós pularemos para o versículo 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos ser moldados segundo o seu querer e a sua vontade. Então nós clamamos em nome de Jesus para que o teu Santo Espírito venha a falar ao nosso coração nessa noite. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Conforme eu mencionei, a fé descrita aqui no capítulo 11 não é uma definição. O autor não está preocupado em fazer uma definição teológica, uma definição intelectual. Ele está preocupado em descrever como que a fé opera na vida real, nos seus problemas, nas suas dificuldades, como que a fé vai se manifestar. No texto de hoje, nos próximos versículos, vão descrever a postura de um coração que confia em Deus.
Como que nós queremos agradar a Deus? Qual que é a postura de alguém cujo coração está em Deus? Como que ele age diante da perda, diante do sofrimento, diante da dor? E como que é aquele coração que, quando não está em Deus, como que ele vai agir? Então ele vai mostrar a fé em seu poder transformador e prático, na parte da ação que vai envolver esperança, vai envolver perseverança. Nós não veremos hoje todo o capítulo 11, não daria para a gente fazer isso. Hoje é uma introdução do capítulo 11, porque do versículo 4, 5, 7 em diante, até o final do capítulo, ele vai mostrar diversos exemplos de pessoas que tiveram fé e que confiaram no Senhor mesmo nos problemas mais difíceis. Então a fé nesse capítulo aqui é esse poder transformador. Como que a fé em Deus transforma a minha vida, transforma a sua vida. E aí o final dos exemplos do capítulo, ele vai falar, imite a fé dessas pessoas. Olhe para o que essas pessoas fizeram, imite o caminho que eles trilharam. Então, a fé verdadeira, à luz daquilo que nós estamos estudando e que nós vamos estudar, a fé verdadeira é uma atitude de confiança esperançosa, mesmo sem evidências visíveis nas promessas de Deus. A fé verdadeira traz compreensão espiritual, recebe a aprovação divina e receberá recompensa. Vamos ler juntos? A fé verdadeira é uma atitude de confiança esperançosa, mesmo sem evidências visíveis nas promessas de Deus. A fé verdadeira traz compreensão espiritual, recebe aprovação divina e receberá recompensa. O primeiro elemento aqui que o autor vai falar no versículo 1 é que a fé é uma confiança naquilo que nós esperamos. Olha o versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé confere realidade e comprova as coisas que ainda não foram vislumbradas. Alguém de nós aqui já viu Jesus? Alguém de nós aqui já foi para o céu? Alguém de nós aqui já esteve na presença de Deus, de ver a Deus? Não. A fé, então, é uma realidade que comprova coisas que não foram vislumbradas ainda. Nós não recebemos a recompensa ainda, mas ele age como que isso já fosse visível e próximo a nós, crendo dessa forma. É importante a gente mencionar que esta fé de Hebreus aqui não é aquele otimismo cego que a gente vê demais hoje em dia, onde as pessoas falam assim, vai dar tudo certo. O barco tá afundando e a pessoa vai dar certo. Não, talvez não vai dar não, irmão. Talvez fulano vai morrer. Talvez a doença vai agravar. O câncer talvez vai generalizar. O emprego talvez não vai chegar. As coisas vão ficar difíceis. Não é uma fé, o texto vai deixar claro, não é uma fé na fé, né? Eu creio que tudo vai dar certo, mas você está crendo no quê? Eu estou crendo na confiança. Não, não é isso, né? A fé, ela não é esse otimismo cego, esse sentimentalismo. A fé verdadeira é uma confiança obediente naquilo que Deus falou. É nós crermos que Deus se revelou para nós na palavra dele e aquilo que ele falou vai acontecer. E nós confiamos nessa promessa e nós dependemos dele. Tem muitas pessoas que chegam para nós e falam, não, isso aqui vai acontecer. Aonde está na Bíblia que isso vai acontecer? Não, Deus falou comigo. Tá, mas qual versículo que ele falou contigo? Não, foi através de uma experiência que eu tive. Irmão, entre a sua experiência e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Porque você pode estar enganado. Você pode ter comido um mocotó antes de dormir, começou a sonhar um monte de coisa à noite, achando que é Deus e não é Deus. Todas as nossas experiências, elas vão passar pelo crivo da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou aqui, aquilo que Deus revelou na Bíblia, nós temos essa confiança. E nós temos essa obediência na palavra de Deus, apesar, então, das circunstâncias. Quantos de nós aqui sofrem por amor a Jesus? Porque confiam na palavra de Deus. Porque creem naquilo que Deus falou para a gente perseverar. Então, nós confiamos na palavra de Deus, agimos de acordo a ela, apesar das circunstâncias. Apesar da dor, apesar da dificuldade. As circunstâncias, elas podem ser assustadoras e muitas vezes elas são, não é verdade? As circunstâncias podem ser dolorosas. As circunstâncias podem ser desconhecidas.
Mas por que você está fazendo isso? O que vai acontecer lá na frente? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que Deus está mandando marchar. Coloca o pé na água. Quem vai abrir o mar? É Deus. Deus só está falando, marche. Imagina o povo de Israel lá no deserto. Ele olhava para frente o mar, ele olhava para os lados, tinha a montanha, e ele olhava para trás, vinha o exército inimigo. E Deus fala o que para o povo? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde, Senhor? Marchar para o desconhecido, para aquilo que é assustador. Então nós obedecemos a palavra porque cremos que Deus fará o certo. Nós obedecemos a palavra porque nós cremos que Deus fará o melhor. Nós obedecemos a palavra porque nós cremos que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós obedecemos a palavra porque nós cremos que nós seremos recompensados. O mundo incrédulo não crê dessa forma. Não é algo que nós criamos, não é algo que nós inventamos, não é uma seita que partiu da cabeça de alguém e fala, vamos funcionar dessa forma. Não, nós cremos que Deus criou o universo, nós cremos que Jesus veio ao mundo, nós cremos que Deus deixou a sua palavra, que é um livro historicamente confiável, nós cremos num Jesus que veio, um Jesus histórico, que veio aqui nesse mundo, contra as evidências naturais, ele mostrou que ele é Deus, ele deixou isso muito claro, nós cremos que Deus vai cumprir a sua palavra, então nós cremos em resposta àquilo que Deus deixou para nós e se revelou a nós, através da natureza, através da palavra, através da nossa consciência. O outro elemento é que a fé verdadeira é uma certeza daquilo que nós não vemos. É uma certeza daquilo que esperamos que vai acontecer e é a prova, é a convicção, é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não conseguimos ver. Eu vou te dar um exemplo. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano tem fé. Por exemplo, alguém aqui de nós já viu o amor? Todos nós aqui, alguém de nós aqui já viu a paz? Já viu a esperança, já viu o medo, mas todos nós cremos que isso existe, não é verdade? Há um construto, há algo que nós nos relacionamos e nós temos esse compartilhar, e aí nós compartilhamos um com o outro e nós falamos assim, isso aqui se chama paz, isso aqui se chama medo, isso aqui se chama esperança, e nós cremos então, mas nós conseguimos ver? Nós não conseguimos ver. Então, é uma convicção, a fé em Deus é uma convicção daquilo que nós não conseguimos ver, apesar daquilo que eu mencionei, apesar de haver provas, apesar de haver uma resposta plausível e aceitável, que o universo que nós temos aqui, ele foi formado por quem? Por Deus, que Jesus veio ao mundo e que a Bíblia é o livro mais confiável que existe na Terra. É o livro antigo que mais evidências nós temos e que nós podemos humanamente, de forma racional e intelectual, depositar a nossa fé e a nossa confiança. Esse livro, Deus se revelou a nós. Eu quero indicar para os irmãos um livro e um filme. Um livro chamado Em Defesa de Cristo, que é o nome do livro, do filme, Em Defesa de Cristo. A esposa desse jornalista, ela entregou a vida dela a Jesus. E esse jornalista, ele não cria em Jesus, ele tinha um ranço com Jesus. E ele falou, eu vou mostrar para ela que Jesus não existiu e que Jesus não era Deus. Ou melhor, eu vou mostrar para ela que Jesus não era Deus. E ele começou um processo, é um jornalista, a história é real, ele começou um processo investigativo. Ele fez 21 provas. Quando estava na metade do caminho, as evidências saltando aos olhos dele, e aí ele se rende e ele entrega a vida para Jesus, ele compartilha isso no livro, ele fala, só que agora eu já sou de Jesus, mas eu vou ter que terminar esse projeto, eu vou ter que terminar essa pesquisa, essa viagem, esses contatos com especialistas, com técnicos, com autoridades, porque eu queria mostrar que Jesus não era Deus e agora as evidências estão todas apontando que Jesus é Deus. Hoje de manhã nós falamos na escola bíblica, o padrão de Jesus ele é muito elevado. Isso é uma das provas que mostra que Jesus é
Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, ele quisesse só seguidores, o padrão de Jesus não ia ser elevado. Nós vimos hoje de manhã, por exemplo, uma das instruções de Jesus é dê a todo aquele que lhe pedir. Alguém termina o culto e fala, né, você dá para mim esse iPad? Porque eu acho que esse iPad aí vai ser uma bênção para mim, vai me ajudar. O que o texto diz? Dê a todo aquele que lhe pedir. Você tem certeza, irmão? Você não está brincando, não? Não, estou falando sério, vai ser uma bênção, né? Então, pela fé, nós confiamos na palavra de Deus, então toma, né? E aí daqui um pouco, antes de ir embora, o iPad caiu lá no chão, quebrou, eu falei, puxa vida, a pessoa nem tomou cuidado com isso. O padrão de Jesus não é elevado? Alguém lhe bater numa face, oferecer a outra face? O padrão de Jesus é muito elevado. Ele estava preocupado em seguidores? O padrão de Jesus fala assim, ó, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já pecou, já é adultério, você já foi para a cama já. Você já adulterou. Jesus falou que quando você falar uma palavra de desprezo para alguém, é como se você já tivesse matado a pessoa, você já é um assassino. Olha o padrão de Jesus elevado. E o que nos leva, então, a seguir a Jesus? É porque Deus se revelou a nós. Deus falou ao nosso coração, Deus nos chama e a gente fala assim, Deus, eu não consigo atingir esse padrão. Mas por meio de Cristo eu caminho em direção a Ele. Então, apesar de haver provas lógicas, argumentos intelectuais, por exemplo, quando nós olhamos para essa mesa aqui, né? Mesa posta, né? As mulheres vão dizer, essa mesa, nem sei se é mesa posta, né? Que fala, mas a gente vê essa mesa organizada. Não há possibilidade de nós dizermos isso aqui veio do acaso. E se não houver uma manutenção, essas coisas elas não vão ficando mais organizadas. Se ninguém fizer nada e a gente chegar aqui semana que vem, as coisas não vão estar mais organizadas, elas vão estar mais bagunçadas. Vai haver mais poeira, vai haver mais sujeira, porque as coisas naturalmente elas estão desorganizando. Qual que é o argumento lógico disso? Que as coisas partem de um ponto que tudo era perfeito e as coisas estão agora desorganizando. As coisas estão ficando pior. Então é preciso haver alguém para consertar isso. Então existem provas, existem lógica, existem argumentos, mas no final das contas, irmãos, a fé não se descansa nisso. A fé não se descansa no argumento. E por que eu menciono isso para os irmãos? O livro de 1 Pedro 3,15, eu morria de medo de pegar um professor no seminário de sociologia, filosofia, história da religião. Eu morria de medo de pegar um professor desse, né? E assim, Onés, e aí a tua fé? Né? Mostre a razão da sua fé. Eu morria de medo. E o versículo que me levou para o seminário foi 1 Pedro 3,15, que fala, antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração e estejam preparados a responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então a fé existe uma base racional, nós cremos, existe isso, mas a fé não se descansa nisso. Eu lembro uma vez que eu recebi no escritório alguém, um casal, né? Mas primeiro foi a moça chegando e ela falando da dificuldade que estavam tendo no relacionamento, e quando é casal, sempre o aconselhamento tem que chegar no casal, né? Porque senão só um lado não dá certo. E aí eu falei, ele está disposto ao aconselhamento? Não, ele está disposto. Mas eu já vou te falar, hein? Ela falou, ele não crê em nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele já fez viagens internacionais, ele vê a miséria no mundo e fala, se Deus existisse, ia ter criança morrendo lá na África e não sei o que, né? Todo esse argumento. E aí ele veio, e aí a gente teve uma sessão de aconselhamento, batendo papo, se conhecendo, uma segunda, um terceiro. No decorrer da conversa, ele mencionou Jesus, não partiu de mim. E a Bíblia estava lá fechada. O tempo inteiro estava lá fechada, não abria a Bíblia. 3 sessões eu não tinha aberto a Bíblia. E aí, num determinado momento, ele cita Jesus. Não, porque Jesus não sei o quê. E eu falei, você crê em Jesus, que um homem chamado Jesus veio aqui nesse mundo, viveu aqui? Ele, creio. E qual que é o seu pensamento acerca dele? O que você pensa? Eu creio que ele era um homem bom, fez algumas coisas boas, tal, né? Eu falei, sim, claro, ele fez muitas coisas boas, inclusive, né? Ele falou que ele era Deus, né? Ele fez uma afirmação dizendo que era Deus. Como que você lida com isso, né? Aí ele já ficou quieto. Eu falei, porque existem basicamente 3 possibilidades. Ou ele falou a verdade, ele
estava dizendo a verdade mesmo, ele era Deus, ou ele não era Deus, ele sabia que ele não era Deus, ele estava mentindo, ele mentiu, ou ele era louco, ele nem sabia o que ele estava falando. Era doidão, né? Era doidão. Você concorda comigo que existem só essas três possibilidades? Ou ele falou a verdade, ou ele mentiu, ou era louco, ele não sabia o que ele estava falando. Aí ele pensou, ele falou, não, mas ele era um bom líder, né? Falei, sim, mas ele era um bom líder que falou a verdade, ou um bom líder que mentiu. Ou um líder que não era certo das ideias. Mas se a gente partir dessa ideia que ele não era certo das ideias, era um líder que não era certo das ideias, você concorda comigo que ele desenvolveu um sistema, né, para a pessoa entender, né? Que aí a gente não crê num sistema religioso, mas para a pessoa entender. Você crê que ele desenvolveu um sistema, né, muito coerente, cujo colocava os líderes da época numa situação bem difícil, tal? E aí conversei mais um pouquinho com ele. É difícil a gente entender que ele era louco, né? Ele falou sim. Louco eu acho que ele não era. Falei, então sobra duas opções. Ou ele era mentiroso ou ele falou a verdade. Ele é. Eu falei, mas você concorda comigo que a mentira ela tem um limite? Ele falou, como assim? Falei, não, uma coisa é eu mentir, né? Eu tô mentindo e aí eu vou sofrer as consequências da mentira, né? E aí, beleza, eu vou morrer por ela. Tô mentindo e vou morrer. Beleza, beleza. Mas a mentira tem um limite. Quando a minha mentira tá afetando as pessoas que eu amo. Você concorda comigo? Eu tô mentindo e aí daqui um pouco a minha esposa tá sendo torturada e está sofrendo por isso. Os meus filhos estão sofrendo por isso. E aí chega uma hora que a mentira ela tem limite, ela não se sustenta, porque você fala, não, parou, eu estava viajando, isso aqui é mentira, porque a mentira ela tem um limite. Ele falou, é verdade, a mentira tem um limite. Eu falei, então a gente ficou com a terceira possibilidade. Jesus não era louco, ele não mentiu, então a gente tem que partir do pressuposto de que o que ele falou é verdade. Sim, ele é. Tá bom, vou dar o braço a torcer. Eu falei, então, vocês chegaram no aconselhamento porque vocês estão com um conflito no casamento. Então, o que eu gostaria, a partir da próxima sessão, a gente abrir a palavra e ouvir o que Jesus falou. Porque se ele falou a verdade, ele tem algumas coisas a nos dizer acerca do relacionamento de vocês e como que a gente consegue resolver. Podemos combinar assim, então? Na próxima sessão, a gente ouve o que Jesus fala, não a opinião do Onés, a gente vai ouvir o que Jesus fala acerca da situação de vocês. Ele tá bom, vamos, próxima sessão a gente conversa, então a gente ouve o que Jesus falou. Ele veio na próxima sessão, o que os irmãos acham? Não veio. Porque ele não queria ouvir aquilo que Jesus falou. Então existe, por isso que eu mencionei algo muito importante aqui. Nós crermos na existência de Deus, da Bíblia, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, é a resposta mais plausível, mais aceitável, mais coerente que nós temos quando nós olhamos para todo o universo formado. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo. Veio o Alan, o Heitor e o Lucas, lá de uma cidade que fica perto de Assistência. E aí, e aí eu falo para os irmãos, eles vieram caminhando lá de Rio Claro para cá. É possível isso? É provável isso? Não é tão provável. E eu falar assim, eles vieram de bike de lá, é possível isso? É provável isso? É mais provável do que vir a pé ou menos provável? Mais provável. E eu falar para os irmãos assim, ó, irmãos, eles vieram, né, de lá, de ônibus. É possível? Possível? Provável? Pá, ia ter uma logística para chegar aqui. O que é mais aceitável? Eu falar que eles vieram de carro. Mas alguém viu eles chegando de carro aqui? Mas nós cremos que eles vieram de carro. E se eles forem mentirosos, vamos dizer assim, não, a gente veio correndo, a gente fez um Cooper. Aí a gente vai olhar as evidências. Mas vocês estão suados? O Alan veio correndo? O Alan? De lá, né? Não, caminhando, beleza, mas correndo. Nós vamos olhar as evidências. E as evidências vão mostrar que não estão apontando para essa resposta. Os irmãos estão entendendo?
Então, quando nós olhamos para isso, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, é a resposta mais plausível, mais aceitável que nós temos. Então, é essa convicção e essa fé que o cristão tem é o alicerce que dá segurança para nós depositarmos a nossa vida, a nossa confiança, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, as decisões que nós vamos tomar nessa resposta que é mais aceitável. E olha que interessante, Deus deu testemunho e os heróis da fé que o capítulo 11 relata, eles dão testemunhos para nós acerca dessa fé. Olha o versículo 2. Pois foi por meio dela, dessa fé, que os antigos receberam bom testemunho. Olha que incrível. É por meio dessa fé que todo mundo, que o autor vai falar no capítulo 11, eles receberam um bom testemunho. Deus está falando, eu aprovei o que eles fizeram. Eu me agradei desse caminhar deles. O versículo 4 e 5 diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, olha o final do versículo. Por meio da fé ainda fala. Deus deu testemunho para eles e agora eles dão testemunho para quem? Para nós, eles já estão mortos, mas o exemplo que eles deixaram são um encorajamento para nós. O versículo 5 diz, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Irmãos, eu acho incrível isso. Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com Deus. Enoque teve um relacionamento com Deus. Ele agradou tanto a Deus que Deus falou, vem para casa. Ele chama Enoque para vir para casa. E é interessante um paralelo de 1 Coríntios capítulo 5. Um jovem na igreja que desagradou tanto. E o apóstolo Paulo fala, entrega esse jovem aí a Satanás para que o corpo dele seja destruído, mas a alma dele seja salva no dia do Senhor. Olha que interessante. Enoque agradou tanto a Deus que foi levado ao céu. Esse jovem desagradou tanto a Deus que ele vai enfrentar a morte e para ir para o céu. Aí uma lição que a gente tira aqui, como que a gente quer ir para o céu? Nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, para que todo joelho se dobre. E aí nós precisamos fazer essa reflexão, nós vamos se dobrar a Jesus, ressurreto, que vive, que reina, a gente vai se dobrar os nossos joelhos, vamos dobrar os nossos joelhos em adoração, ou os nossos joelhos serão dobrados porque a gente não reconheceu a Cristo como Senhor, e lá diante dele não vai ter mais o que fazer, e nós como inimigos distantes de Deus, os nossos joelhos serão quebrados, dobrados e fala, agora você vai ter que se render a Jesus. Como inimigo que está sendo rendido, como inimigo que está sendo que foi vencido. Como que nós queremos chegar diante de Jesus? Agradando tanto a Deus, e Deus falou, vem para casa, filho. Ou vai para casa, filho. Ou dobrando os nossos joelhos em adoração, ou dobrando os nossos joelhos porque nós fomos vencidos. Então Deus deu bom testemunho, e esses heróis da fé testemunham a nós. No capítulo 12, olha o que ele diz. Capítulo 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Essas pessoas que vão dar testemunhos para nós de como viver por fé. Eu tenho pessoas, irmãos, que eu tenho na galeria da fé, assim, do meu coração, sabe? Tem esses personagens aqui, mas tem pessoas que eu convivi e elas estão na galeria da fé do meu coração. Pessoas que amaram a Jesus e pagaram o preço. Eu já compartilhei para os irmãos de uma irmã que sofreu demais com o marido, sofreu demais socialmente, sofreu demais fisicamente, ela tinha dores no corpo terríveis de encostar nela, a gente não poderia apertar a mão dela, a gente não podia abraçar ela, porque ela tinha muitas dores, e sempre tem aquelas irmãs abençoadas na igreja que não juntam A e B, né? Não fazem a conexão, né? E aí teve um dia, e era aquelas pessoas que, assim, comovia a gente, sabe? Pá, a gente ficava mal, assim, a gente ia na casa dela, e ela sempre sorrindo, sempre esperançosa, e a gente saía, a gente segurava para não chorar, quando a gente virava as costas, a gente chorava. E aí eu lembro uma vez que essa irmã que não poderia, tinha muitas dores, uma irmã lá da igreja,
se compadecendo com a situação dela, chegou, minha irmã, que Deus te abençoe, irmã. E a gente ficava olhando, Jesus amado, está sendo feito por fé e por amor. Cuida da irmãzinha lá das dores que ela está sentindo. Irmãos, ela não reclamava, essa irmã. Não reclamava. E ela dizia, eu não tenho do que reclamar. Não tem, irmã. A sua casa não tem laje. Sua casa é de brasilite. Você não tem do que reclamar. Suas paredes não têm reboco. Para chegar na sua casa aqui é uma ribanceira no barro, que a gente tem que ir se apoiando. Nós que somos jovens temos dificuldade de subir na sua casa. Você não tem do que reclamar do marido alcoólatra que bate em você. Você não tem do que reclamar de uma doença que está te levando para a cova e você vai deixar 3 filhos aqui. Eu não tenho do que reclamar. Fé, irmãos. Fé. Confiança no Senhor. Mesmo apesar das circunstâncias. Ela já morreu, mas ela ainda fala. O testemunho dela ainda é um encorajamento. A gente olha para situações como dessa irmã e fala, gente, como é que eu ia reagir se eu tivesse uma situação dessa? Você está definhando numa cama, você está vendo filhos pequenos, como é que eles vão ficar agora com este homem que é alcoólatra, que é violento, com essa casa inacabada, como que vai ser? Eu não tenho do que reclamar, porque eu já tenho Jesus. É ou não é uma loucura para o mundo isso? É ou não é uma loucura? Então Deus deu testemunho acerca desses personagens, esses personagens dão testemunho para nós. E deixa eu dar uma dica aqui. Quantos de nós aqui queremos andar na fé? Diz amém. Se você quer andar na fé, você precisa andar com pessoas que andam na fé. Se você quer andar na fé, você precisa se aproximar de pessoas que estão andando na fé, porque senão você não vai andar na fé. Porque você vai andar com pessoas que estão longe de Deus, estão distantes de Deus. E essas pessoas que estão ao nosso redor, estão caminhando em direção a Jesus, elas vão sendo um encorajamento para nós, do quanto que nós precisamos ainda nos exercitar nessa caminhada. O versículo 3 diz que a fé verdadeira transforma o nosso entendimento. Olha só que interessante. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha que interessante, a fé verdadeira, ela transforma o nosso entendimento. Porque a partir do momento que nós temos a fé verdadeira, qual a explicação que nós damos para o universo, para a forma como nós vivemos, qual a explicação que nós damos para as coisas que aconteceram de erradas aqui? E eu compartilho com os irmãos, eu sempre falei, irmãos, desde quando eu era criança, terminava o culto domingo, eu ficava encostado, meio depressão, assim, meio junior ainda, né? Eu meio depressão ainda, ali fora. Sempre, sempre. Eu só fui conseguir vencer esses lampejos de depressão quando eu consegui entender a cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? É a forma como nós enxergamos o mundo. São as respostas que nós oferecemos. Então, quais são as respostas que nós temos? É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado. Quando alguém chega no aconselhamento, é uma das primeiras coisas que eu faço, é checar assim, ó, como que você enxerga o mundo? Porque você só tem 2 opções para enxergar o mundo, só 2, não tem mais, tá? Só 2 em termos das origens, que aí se chama na filosofia cosmogonia. Você só tem 2 opções, ou o criacionismo ou o evolucionismo. Só tem essas 2. Qualquer religião, o que for, você só tem 2 opções. Ou você crê em alguém que criou o universo, ou você crê que o universo veio do acaso. E aí sempre nós começamos o aconselhamento nesse processo. E as pessoas, algumas chegam e falam assim, eu sou crente. Não, beleza, mas vamos checar aqui, né? Então, não, mas ó, eu não creio no evolucionismo, eu sou crente, eu não creio no evolucionismo. Beleza, mas vamos estudar. Né? Vamos ver, se você crê no evolucionismo, você crê que as coisas vieram do acaso, sim ou não? Se as coisas vieram do acaso, houve planejamento? Se as coisas não tiveram um planejamento, não foram planejadas, há um propósito?
Não há. Se não há propósito, existe moralidade, certo, errado? Não há. Então, qual que é a finalidade do ser humano? Buscar um significado existencial para si mesmo. Se não tem certo ou errado, cada um por si, Deus por todos. Aí que vem a origem daquela frase que diz: a sua verdade não significa que é verdade. Você tem a sua, eu posso ter a minha. É daí que vem. Criacionismo. Nós cremos que Deus criou. Se Deus criou, houve um planejamento. E se houve um planejamento, existe um propósito. Se há um propósito, há uma moralidade. Existe certo e errado. E se existe certo e errado, qual que é o significado da minha vida? É viver segundo o Criador. E a gente faz isso durante uns 40 minutos mais ou menos, vendo etapa por etapa. E aí eu chego assim, você está em qual lado? Aí a pessoa fala, eu estou do lado do criacionismo. Eu falei, então você está vivendo a luz do Criador. Ela, não, eu estou do lado do evolucionismo. Não, mas você está onde? Não, eu estou no criacionismo. Então você está vivendo. Não, não estou. Então, olha que interessante. Nós, na primeira coluna aqui, nós afirmamos que nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Mas depois a gente passa para o outro lado. Ai, que sorte! Existe sorte? Não existe sorte. Existe um Deus soberano que toma conta de todas as coisas. Albert Einstein, ele tem uma frase muito legal. Ele diz que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Existe um propósito. Então, quando nós caímos para esse outro lado, nós vamos entrar em situações difíceis porque nós não estamos vivendo à luz do Criador. Se existe um planejamento, existe um propósito. Se eu pegar esse microfone aqui e dar uns tapas nele aqui, qual que é a reação do pessoal do som? Se eu pegar o microfone aqui, não vão gostar, né? Se eu pegar o microfone aqui e apontar ele aqui para a caixa, tem outras formas de a gente saber se o som está saindo. E aí eu quero tomar um suco, e eu ponho alguma coisa aqui, um açúcar aqui na água, um suco, e aí eu quero mexer, e eu pego o microfone e vou mexer. É para isso que o microfone foi? Não, da vida é a mesma forma. Existe um planejamento de como que foi feito, aonde que vai a pilha, aonde que vem a captação, o paninho que tem aqui dentro, existe um propósito, porque alguém desenhou. E agora eu preciso usar esse projeto que foi desenhado à luz do Criador. Então a fé verdadeira, ela transforma o nosso entendimento. Nós conseguimos ver Deus agindo em todas as coisas. E algo muito importante, anote essa frase. Anote essa frase. A fé responde os porquês. E a ciência explica os como. Pegou a ideia? A fé vai explicar os porquê. Por que nós estamos aqui? O que aconteceu de errado? Para onde que nós vamos? Como que as coisas vieram à existência? A fé vai explicar os porquês. E a ciência vai explicar os comos. Quando você pega a ciência e você vai olhar em Gênesis 1, você vê lá como que aquelas coisas precisavam ter sido criadas naquela ordem, porque houve um planejamento. Então a fé transforma o nosso entendimento. Antes nós víamos a vida de uma forma, agora, com a fé verdadeira, nós vemos a vida de outra forma. É interessante que às vezes a gente está na caminhada com Jesus, né? E aí às vezes algumas pessoas fazem algumas coisas para nós, a gente olha assim, que sorte que essa pessoa tem, porque se fosse antes de Jesus, eu ia acabar com ela. A sorte é que agora eu sigo a Jesus e as regras são dele, porque senão você estava lascado comigo, né? Ainda é um processo de cosmovisão, mudança do entendimento. Vai ter um momento que vai chegar que a gente não vai nem pensar mais dessa forma, porque agora a nossa vida está em Jesus. E a fé verdadeira, ela é necessária para a gente se relacionar com Deus. Olha o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E aqui que eu mencionei lá atrás, no início, fé no quê, irmãos? Fé no quê? Porque todos nós temos fé. Todos nós cremos em algo, mas é fé no quê? A fé, ela deve ter um objeto. Você tem uma fé agora que a cadeira vai te sustentar, não é verdade?
Aí se eu pedir assim, irmãos, ó, tem que tirar algum gancho ali de cima, pega a cadeira aí e sobe. Aí você vai falar, será que ela aguenta agora eu botar os 2 pés nesse plástico aqui no meio, né? Aí você, ó, a sua fé já vai titubear. Vou pisar nos extremos do ferro aqui. Talvez eu vou botar 2, mas todos nós cremos em algo. A fé, ela deve ter um objeto. E o objeto, com O maiúsculo, adequado é quem? É Deus. Então nós depositamos a nossa fé não em nós mesmos. A humanidade, ela põe a fé onde? Em si mesmo. Seja a sua melhor versão. Se você não pensar em você, ninguém vai pensar em você, né? As pessoas têm uma essência boa. Ah, é? Tem uma essência boa? Põe 6 crianças num berçário, põe um brinquedo só, vocês vão ver a essência boa que vai ser. Vocês vão ver, vai voltar uma sem olho, né? Vai voltar outra lá, tá brincando de roxinho com a outra, né? Não, a essência do ser humano não é boa. A gente tem que ensinar o certo para as crianças, porque isso aqui é forte que eu vou falar, porque elas já nasceram erradas. O ser humano já nasceu errado. O ser humano, o pau já está indo todo torto. A gente tem que ir endireitando ele pela graça de Deus. A fé não é na razão, a fé não é na intelectualidade, não são nos valores. O cristão tem fé em Jesus e na sua obra. E aí, olha que interessante, o texto diz, ó, sem essa fé, que das coisas que esperam, das coisas que não se vê, sem essa fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem essa fé, a gente consegue agradar a Deus? Não conseguimos. É por isso que nós somos doidos para o mundo. Porque não faz sentido. Eu tenho um conhecido que ele fala, Onéias, eu não tenho fé, eu queria ser pastor. Ele fala, eu queria ser pastor, mas eu não tenho essa fé para ser pastor. Quando eu fui lá para São Luís do Maranhão, eu falava assim, gente, isso aqui não é fé. E tinha um monte de gente que falava, cara, isso é muito fé. Teus pais estão lá no sul, você está em São Paulo, você sai, você tem parente lá? Não, não temos. Mas, gente, a gente está no mesmo país, a gente está na mesma língua, a cultura muda um pouco, mas é a mesma cultura, né? Que fé é essa para sair do extremo do país e para o outro extremo? Que fé é essa? Mas tem gente que fala, ah, meu Deus, isso é muita fé, né? Uma fé de coisas que esperam, uma fé das coisas que não se veem, sem isso a gente não consegue agradar a Deus. E aí o texto termina falando que a fé ela vai ser recompensada. Olha que incrível. O finalzinho do versículo 6. E que recompensa aqueles que o buscam. Se a gente tivesse a fim de atrair pessoas, né? Não que a gente não queira que as pessoas se aproximem de Jesus, mas a gente quer que elas se aproximem de Jesus por uma mensagem verdadeira. É isso que nós cremos. Mas se a gente não tivesse comprometido com a mensagem bíblica, com a mensagem verdadeira da palavra de Deus, agora seria aquele momento de falar assim, ó, aquilo que você crê no seu coração, Deus vai te dar. Porque o texto está falando que Deus vai recompensar, né? Aquela pessoa que está te causando dor, ela vai ser fulminada, né? Não. Vamos estudar essa recompensa à luz do texto de Hebreus. E à luz do texto de Hebreus, irmãos. A gente não sai daqui então assim, nossa, é verdade, todas as bênçãos vão me acontecer agora. Não. No capítulo 10, versículo 35 a 39, ele diz, né, o texto que eu mencionei lá no início, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E aí ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos. Dos que retrocedem são destruídos, mas os que creem são salvos. Primeira recompensa aqui que nós vamos ter, qual é? Salvação. Nós seremos salvos. Nós estamos sendo salvos desse mundo e nós seremos salvos. É por isso que quando um crente morre, a gente sofre. E eu sou pecador demais, gente. Quando um crente morre, eu falo, crente miserável, foi na minha frente. Ai, como eu queria estar no seu lugar. Como eu queria estar já na presença de Deus. Como eu queria estar sem a presença do pecado na minha vida. Como eu queria que as minhas dores já tivessem sido saciadas, minhas lágrimas tivessem sido secas. Como eu queria estar com Jesus já agora. Mas bem-aventurado és tu que já está com Cristo.
Agora você foi sarado. Agora não existe mais dor. Então a gente sofre, mas a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela está definitivamente salva. Amém? Nós fomos salvos do pecado e nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E nós seremos salvos da presença do pecado. Vou repetir. Nós fomos salvos do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e nós seremos salvos da presença do pecado. Deus remove a culpa do pecado, Deus está removendo o poder do pecado e Jesus removerá a presença do pecado. O mundo aqui, do jeito que é, todo estrambulhado aqui, esse mundão que é, não é bom viver aqui? Sim ou não? É bom, não é? Mas não tem um monte de coisa errada aqui? Gente, como que vai ser o céu sem a presença do pecado? Então, em segundo lugar, o que Deus vai recompensar? É uma recompensa eterna, não temporal. É uma recompensa que está lá na eternidade. Olha o versículo 13. Todos esses viveram por fé e morreram. Morreram o quê? Sem receber o que tinha sido prometido. Ah, você vai ter uma casa, você vai ter a saúde, você vai ter o carro, você vai ter o emprego. Talvez, meu irmão, você vai morrer sem receber isso. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez a gente vai morrer sem receber aquilo que a gente tanto gostaria. Porque a recompensa que Deus promete é uma recompensa eterna, não temporal. Em terceiro lugar, a recompensa é a cidade celestial. Olha o versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e ele lhes preparou uma cidade. Você consegue entender a mensagem de Hebreus? Não abandone a fé, persevere, enquanto nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. A nova cidade celestial. Nós estamos indo então para essa cidade, essa habitação onde Deus está. E a maior recompensa que Deus oferece é Ele mesmo. É Ele que é a recompensa. Tem um versículo que diz lá em 1 Coríntios, ou 2, eu não recordo agora, que quando nós formos provados, Deus providenciará um escape, não é? Ah, está com problema financeiro, Deus vai prover uma solução financeira. Não é isso que o texto está falando. Esse escape que Deus providencia para nós é Ele mesmo. Isso quebra o nosso entendimento porque nós queremos bênçãos nessa terra, mas a maior recompensa é Deus. Então a lógica de Hebreus 6, que Deus recompensa aqueles que buscam, é o que ele falou no capítulo 10, versículo 37, aquele que vem em breve, muito em breve, aquele que vem virá, não demorará. Então a recompensa que Deus tem para aqueles que vivem por fé é o próprio Deus. E se nós estamos aqui nessa terra, e nós não temos prazer em orar, prazer de meditar na palavra, eu sempre faço essa pergunta: por que você quer ir para o céu? Se você não tem prazer de conversar com Deus aqui, no céu não vai ter McDonald's, no céu não vai ter o Frinfo ali, no céu não vai ter pizza, no céu não vai ter o carro que você gosta, no céu vai estar quem? Jesus, majestoso, glorioso, eterno, e é Ele que nós devemos buscar aqui. Então olha que incrível, a nossa recompensa é o próprio Deus. Ele é galardoador, é Ele que vai se entregar a nós. Essa é a recompensa que Deus promete para aqueles que vivem pela fé. Então, irmãos, à luz do que nós estudamos, em primeiro lugar, leia junto comigo: não troque a recompensa eterna por alívio momentâneo.
Não tente trocar uma recompensa eterna por algo que Deus vai te dar eternamente, por algo que aqui na terra vai ser muito rápido. Assim como os primeiros leitores, eles estavam sendo tentados a voltar atrás, a aliviar o sofrimento. Lembre-se de Deus. Deus não abandona aqueles que estão vivendo pela fé. Deus não abandona. A dor é temporária, mas a recompensa é eterna. A dor é temporária, mas a recompensa é eterna. A gente vai entrar no capítulo 11 na próxima mensagem. Essas pessoas sofreram demais. Compartilhava com alguém no aconselhamento, tem um livro chamado Livro dos Mártires. Conta as histórias dos mártires, aqueles que morreram por causa da fé em Jesus. E a história mais impactante que tem naquele livro lá, que mexe demais comigo, demais. Depois, se a irmã quiser o livro lá também, já está colecionando, Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, confiando em Deus quando a vida nos fere, maltrata e aflige, tem o livro dos mártires. A história que mais mexe comigo, tem um lá que ele havia prometido a eles, haviam prometido a ele, que se ele negasse a Jesus, ele seria liberto. Fizeram ele escrever uma carta. E ele escreveu a carta: eu nego a Jesus. Tudo que eu ensinei acerca de Jesus eu nego. Adivinha o que aconteceu? Cumpriram a palavra? Não cumpriram. Condenaram ele à fogueira. E aí quando foram colocar ele na fogueira, ele falou assim: só um minuto. Primeiro precisa ser queimadas as minhas mãos, que negaram o meu Jesus. E ele colocou as suas mãos no fogo. Enquanto as suas mãos não foram queimadas, ele não entrou no fogo. Livro dos Mártires. E a história que mais mexe comigo é de uma mãe que eles tentaram curvar essa mulher para abrir mão de Jesus. Ela não se curvou, ela não abriu mão. Sabe o que eles fizeram? Histórias reais. Eles pegaram a filha, o filho dela, e começaram a arrancar o couro cabeludo dele na frente dela. Nega Jesus. E ela não negava. Nega Jesus, não negava. E a criança começou a chorar, obviamente, né? E a mãe falou para ele: filho, não chore. Ela falou firme para ele: não chore. Porque daqui um pouquinho, não vai demorar, daqui um pouquinho, Jesus vai revestir a sua cabeça com uma coroa de glória. Não chore, ele já vai te consolar. Dor temporária versus recompensa eterna. A gente está disposto a isso. Deus não abandona aqueles que vivem pela fé. Teve Tertuliano, se eu não me engano, ele disse uma frase que ele diz que mãos acorrentadas e pés amarrados no tronco nada sentem se a sua mente estiver fixada nos céus. Então, nós podemos sofrer aqui, até mesmo, pode o mundo virar e a gente começar a sofrer perseguição por causa de Cristo. Nero, um perseguidor, ele pega uma vez e fala assim: esses crentes sabem como morrer. Esses crentes, eles morrem diferente. E aí Tertuliano diz, né? Os pés amarrados, as mãos açoitadas, nada sentem se a mente, se o teu coração estiver fixado aonde? No céu. Então eu não sei o sofrimento que você está passando, mas não troque uma recompensa eterna por um alívio momentâneo aqui. Não faça isso. Em segundo lugar, avalie em quem você tem colocado a sua confiança. Você precisa avaliar. Eu confio, eu coloco a minha confiança que tudo vai dar certo. Não, irmão, tudo talvez não vai dar certo, tá bom? Não vai. Eu coloco a minha fé na ciência. Ciência muda, você sabe disso, né? Essa é uma das bases da ciência, ela precisa mudar, porque ela vai tendo descobertas, né? Então, não coloque a sua fé no governo, não coloque a sua fé em ideologia, coloque a sua fé em Jesus, que sustenta o presente, transforma a visão e garante o futuro. Coloque a sua fé em Jesus. E em terceiro lugar, imite aqueles que viveram pela fé. Leia as Escrituras, conheça os heróis da fé, tente imitá-los. Pessoas que caminharam com Jesus, e eles são essa nuvem que o capítulo 12 vai falar, né?
essa tão grande nuvem de testemunhas e que são exemplos para nós, como foi essa irmã que eu mencionei e pessoas que talvez estão presentes hoje aqui. Você olha para ele e para ela e você fala: meu irmão, ó, quero te falar que eu estou te observando, você tem buscado a Deus, eu te amo demais, continua firme com Jesus, porque o seu comportamento tem me encorajado a caminhar com Cristo. Nos próximos capítulos, então, os próximos versículos, o autor mostrará exemplos que ilustram essa necessidade de confiar de forma perseverante em Jesus. Foi por terem manifestado essa fé, aqueles que viveram lá no passado receberam um bom testemunho de Deus. E que Deus olhar para a nossa geração hoje, para a nossa igreja hoje, para nós aqui, irmãos, que Deus olhando para nós possa dar bom testemunho da nossa fé. E falar: esse meu filho aqui está caminhando da forma como eu gosto, da forma como eu me agrado. E a gente possa encorajar uns aos outros. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado em meio às adversidades, os problemas, as dificuldades, e nós não sofremos, o livro de Hebreus vai falar isso, nós não sofremos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue ainda por amor a Jesus. Nós cremos que Jesus vai arrebatar a igreja, nós cremos nisso. Mas se por acaso nós tivermos que passar pela tribulação, ajuda-nos a sofrer de maneira digna do Evangelho de Cristo. Que a gente possa olhar para a dor e para o sofrimento não como inimigo, mas como um professor que nos ensina a depender de Deus e aguardar por Deus e desejar pelo céu. Então ajuda-nos a viver para Ti, ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Cristo, ajuda-nos a olhar para pessoas que estão vivendo pela fé, ajuda-nos a não trocar a recompensa eterna por um alívio momentâneo, ajuda-nos a resistir às tentações hoje, ao chegar em casa, ajuda-nos a resistir às tentações durante a semana, ajuda-nos a falar palavras que edificam, não palavras que não vão trazer glória ao Senhor, que os nossos olhares estejam em Cristo, que os nossos ouvidos sejam ouvidos de Cristo, que a nossa língua seja para abençoar e não para amaldiçoar ninguém, que os nossos corpos sejam para servir as pessoas e não para ser servido. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Ajuda-nos a viver para o Senhor e para a sua glória. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Gostaria que você levantasse do seu lugar e você desse um abraço aí no irmão, no amigo, que talvez está sofrendo, está passando dificuldade. Levante, vá até essa pessoa e fale: meu irmão, continue firme com Jesus. Abrace alguém que está sendo um exemplo para você na fé, dê uma palavra de encorajamento, tá bom? Dá um abraço aí nos nossos irmãos, nossos amigos. Faça isso nesse momento.